Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos conversar um pouco, depois você vai voltar para ela, para você ler essa história. Você já percebeu que tem 27 versículos. É uma história comprida, mas é uma história só. Narra um fato extremamente importante. Então deixe sua Bíblia aberta, façamos como os crentes de Bereia, que eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Porque conferiam nas Escrituras se aquilo que eles ouviam na pregação era aquilo que estava na Bíblia, ou não era. Então acharam aí 2 Crônicas, capítulo 30, vamos à meditação. Há coisas que parece que nem Deus resolve. E algumas pessoas poderiam citar: pastor, você está falando do meu casamento. Nem Deus resolve o meu casamento. Pastor, você está falando do vício das drogas. Eu tenho parentes que estão viciados, às vezes filhos, irmãos, pais viciados em drogas. Assim acontece. O alcoolismo que prende a pessoa e parece que não tem solução. Para a pessoa que está mergulhada no vício, ela nem sempre é capaz de ver uma luz no fim do túnel. Aliás, ela acha que não há luz no fim do túnel. Pode ser a dureza do coração de algumas pessoas que não perdoam. Talvez até o seu próprio coração. De mágoas de tanto tempo atrás e que não estão curadas. E que elas continuam doendo e latejando como se fossem ontem. O motivo do sofrimento, a luta enfrentada. Pode ser uma enfermidade mental, pode ser uma enfermidade do corpo, pode ser uma enfermidade da alma, pode ser uma enfermidade terminal, pode ser um câncer avassalador. Há coisas que parece que nem Deus resolve. E para essas coisas, respostas têm sido propostas. A primeira que eu gostaria de fazer menção é a seguinte: faça isso porque dá certo. Eu ouvi de alguém que fez tal coisa e aí deu certo. E aí nós lembramos do livro das Crônicas, que está aberto, que os irmãos abriram, mas não propriamente no texto, mas um pouco antes. Nós vamos ler a história de Ezequias hoje, mas eu gostaria de falar um pouco de Acás. Uma frase, um versículo, só para descrever quem era o pai de Ezequias e o que o pai de Ezequias achava. 2 Crônicas 28. Você vai abrir, vai passar 2 páginas para trás. Versículo 22 a 23. Olha como pensava o Acás, o pai de Ezequias, o rei cuja história nós vamos ler hoje. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás. Ele estava angustiado, ele cometeu maiores transgressões. E aí, 2 pontos, está explicada a transgressão que ele cometeu. Pois ofereceu, versículo 23, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o feriram. Os irmãos entenderam? Os reis da Síria feriram o exército em guerra, infligiram poderosas derrotas contra Acás e ele resolveu servir os deuses deles. Por quê? Está aqui: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ele tentou fazer o que dava certo e não o que era certo. E aí não deu certo. É exatamente o que aconteceu. Mas outras pessoas podem falar: desista de orar, Deus não se importa com você. Entregue-se aos seus problemas, entregue-se aos seus vícios, entregue-se às suas lutas, deponha suas armas e reconheça a sua derrota. Nós entendemos que essa resposta também é completamente desnecessária, porque nós vamos ler o texto da Bíblia daqui a pouco, que vai mostrar exatamente a possibilidade da vitória, de uma vitória triunfante, de uma vitória avassaladora, de uma vitória verdadeira. Há aqueles que vão dizer: Deus ama você, mas Ele não pode resolver o seu problema, porque Ele depende que você faça alguma coisa que está impedindo Deus de agir. Aí essas pessoas às vezes sugerem que existe um espírito territorial na sua casa, e que você precisa descobrir que espírito é este, porque existe uma espécie de demônio familiar, e que Deus não está podendo te abençoar porque esse demônio está atrapalhando. Meus irmãos, isso não faz o menor sentido. Deus é mais poderoso do que qualquer demônio que exista e que se opõe a Ele. Mas outros dizem que não, é porque existe uma maldição hereditária que precisa ser quebrada, rompida na sua vida. Isso também não existe, isso também não acontece, porque a Bíblia diz que os pecados dos pais são levados
pecados dos filhos são levados pelos filhos. As consequências do pecado que estão lá no Êxodo não decorrem necessariamente da culpabilidade deles. Nós recebemos a culpa do pecado de Adão, mas a mentira dos meus pais, quem sofre é eles. A minha mentira, quem sofre sou eu, não minha descendência. Compreende isso? Maldição hereditária. Isso é uma conversa que não faz o menor sentido e é uma conversa antibíblica. Então, não pode ser esta a solução. Além de que Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. O pessoal fala, Deus vai fazer somente o que eu permitir. Você não tem poderes para dar permissão a Deus. E eu não tenho poderes para dar permissão a Deus. Querendo Deus, quem o impedirá? Quem impedirá o seu agir? Quem colocará a sua mão contra o braço do Senhor? Ele faz o que Ele quiser. Ele endurece a quem Ele quer. Ele amolece a quem Ele apraz. É o que a Bíblia ensina. Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é absoluto. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele está acima das redondezas da terra. Ele está além do céu. Os anjos, os serafins, para contemplá-lo, fecham com suas asas os seus rostos para não verem Deus face a face. Ele é o Senhor, Ele é soberano. Então há alguma outra solução? Sim, com certeza há. E eu gostaria de falar sobre essa solução. Mas para isso eu gostaria que você lesse comigo segundo livro das Crônicas, capítulo 30. E enquanto lemos, eu também já vou fazendo aqui alguns comentários, porque 27 versículos pode ser que você vá perder alguma informação. Assim como eu, com certeza, perderia se eu não tivesse estudado antes. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Meus irmãos, Israel e Judá eram divididos, reino do norte e reino do sul. Reino do norte já havia tido o ataque da Síria. Os irmãos que estão aí comigo estudando o estudo bíblico já viram que até leões apareceram lá para atormentar o povo do reino do norte, em razão de sua desobediência, em razão de sua falta de fidelidade. Então o reino do norte já não existia mais como reino. O que existia lá eram tropas do reino do império da Síria, que subjugavam e dominavam o país, mas lá havia o remanescente. Israelitas ainda estavam lá, embora boa parte também tinha sido exilada. Mas Ezequias escreve para eles. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém. Para quê? Para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Os irmãos observam que o tempo inteiro ele está falando, chamando toda a casa de Israel para servir ao Senhor juntos. O que ele está pedindo? Israel, chegou o tempo da reunificação. O tempo da separação acabou. Mas será mesmo? Continuemos a ler. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação de Jerusalém. O rei consultou os príncipes do rei consultou o povo para celebrarem a Páscoa no segundo mês. O livro de Números permite que a Páscoa fosse celebrada no segundo mês, no primeiro, quando houvesse razões especiais para que isso acontecesse. Porquanto, versículo 3, não puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinha santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isso aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan. O que quer dizer esse negócio? Desde Berseba até Dan. Vou traduzir em português. Não o português de Portugal, mas o português do Brasil. Desde o Oiapoque ao Chuí, da cidade mais ao sul, até a cidade mais ao norte, de Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, não é Deus de Judá, Deus de todo Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como era prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que
entregou à desolação, como estás vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, vosso pescoço, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que Ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. E aí os irmãos podem se perguntar, que resultado que foi? Será que o povo atendeu com o coração embandeirado, como diziam os antigos, para correrem, como o seu Maurindo nos ensinou, aos borbotões para Jerusalém, não é? Cheio de vontade, em grande número? Foi isso que aconteceu? Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, que é interessantíssimo, alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão do Senhor, a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos do segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram os altares de incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa, no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram ou purificaram, e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiam sangue, tomando das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não haviam sido, ou que não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. E aí, meus irmãos, será que Deus lhes atendeu? Porque existia uma norma, existia uma regra. O que é mais importante? O coração compungido, contrito, humilhado, o coração arrependido, o coração desejoso de estar com Deus, ou as regras para estarmos com Deus? E olha então o que o Senhor disse: ouviu o Senhor Ezequias e sarou a alma do povo. A regra é importante, mas a regra tem o objetivo de nos aproximar de Deus e jamais de nos afastar de Deus. A lei, ela tem o objetivo de nos aproximar de Deus dentro da forma como ela age, ou seja, mostrando a nós que nós somos pecadores e a nossa necessidade de um Salvador, e depois, quando já estamos com o Salvador, com Jesus, mostrando-nos como nós devemos viver. Essa é a função da lei. E continuando, 21, os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande júbilo, e os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor, e comeram por 7 dias as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor Deus de seus pais. A festa estava tão boa que eles fizeram: que pena, acabou, vamos de volta para Zebulon, vamos de
Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas para sacrifício. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas, toda a congregação, de todos os que vieram a Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Não houve. Não havia celebrado a Páscoa desde os dias de Salomão, como se celebrou. Todo o povo de Deus, de Dan a Berseba, Israel e Judá, toda a descendência de Israel, não havia mais celebrado a Páscoa junto, até aquele dia. Até aquele dia. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou onde, irmãos? Até a santa habitação de Deus, até aos céus. Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derribaram os altares, os altos e altares, por todo Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um deles para a sua possessão, para as cidades deles. E Israel estava reunificada. Não politicamente, mas esse nunca foi o propósito. Não o propósito de Deus. Eu gostaria de falar, meus irmãos, à luz desse texto, cujos elementos nem voltarei a ler, porque os irmãos ouviram, e nós vamos apenas retomá-los. Deus restaura o que parece não ter conserto. Deus restaura o que parece não ter conserto. Deus restaura o que parece não ter conserto. E aí eu vou parafrasear o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil: não tem conserto com S e com C. Conserto com S porque está quebrado. Conserto com C porque não tem acordo. Mas se os irmãos quiserem, também tem um concerto com C, tem a música, né? Também não havia, passou a ter. Deus restaura o que parece não ter conserto. Eu quero falar 4 coisas primeiro para mostrar como isso aconteceu nesse texto, para que você acredite que é verdade. Deus conserta o que parece que não tem mais conserto. Primeiro, vou falar sobre o problema sem solução. O problema sem solução era a desunião de Israel. Israel estava desunido desde Roboão, o neto do rei Davi, e um não queria falar com o outro. E para que não houvesse chance do povo reunir-se e ir para Judá, ouvir o rei em Jerusalém, comemorar a Páscoa, ele colocou 2 ídolos. E como que, sentindo que precisava honrar os seus pais mais antigos no deserto, ele fez 2 ídolos iguais àqueles que o povo de Israel fez na presença de Moisés. 2 bezerros de ouro. Lá tinha feito só um, né? Agora ele resolveu fazer 2 bezerros de ouro. Um ao sul e o outro ao norte. Para quem quisesse cultuar, cultuasse de um lado, cultuasse do outro. O povo estava dividido, meus irmãos. O império dominante dominava politicamente. O trono de Israel já não mais existia. A desconfiança era mútua. Qualquer coisa que o rei do sul fosse fazer, o que as pessoas iriam pensar? Ele está tentando tomar o poder. Os assírios iriam deixar seus olhos bem abertos. O povo de Israel, que desconfiava dos descendentes de Davi, também iriam ficar desconfiados. O culto havia sido esquecido tanto no reino do norte quanto no reino do sul. No reino do sul, nós acabamos de ler de Acaso, pai de Ezequias, havia fechado as portas do templo, dispensado
Síria, mais distante ainda, mais ao norte, além da Galileia, que ainda não existia, além da Galileia dos gentios, lá longe, e ele estava adorando aqueles deuses. O culto havia sido esquecido, a política estava em frangalhos, o reino do norte estava mergulhado na idolatria, o reino do sul governado por um rei negligente, o templo fechado, os sacerdotes impuros. A situação não era fácil. Parece que era impossível de ser resolvido. Assim como impossível seria a ressurreição de Lázaro, que nós encontramos lá no Novo Testamento. O que aconteceu com Lázaro? Até 3 dias, diziam as pessoas, até 3 dias Deus pode ressuscitar. Como Jesus chegou no 4º dia, as esperanças de Marta e Maria se acabaram, porque nem Deus poderia agora ressuscitar seu irmão. Havia 4 dias que ele tinha morrido. Mas aí Jesus chega à porta e fala: Lázaro, vem para fora. Por quê? Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, porque ele ressuscita quem ele quiser, no tempo que ele quiser. Ele vai nos ressuscitar se a gente morrer ou não vai. Ele vai ressuscitar no último dia. É só 3 dias? Não. Ele o fará, meus irmãos. Não há problema grande o suficiente que Deus não possa resolver. Deus pode resolver todos os problemas. Deus restaura o que parece não ter conserto. Parecia não haver conserto, mas Deus restaurou. Em segundo lugar, quero falar sobre a maneira de Deus. Como é que Deus conserta? A maneira de Deus. Porque Deus conserta da maneira dele. E qual é a maneira dele? Ele usa servos imperfeitos porque é um Senhor perfeito. Ele usa discípulos imperfeitos porque há um mestre que é perfeito. Ele usa súditos imperfeitos porque o rei deles é perfeito. E aqui o rei não é propriamente Ezequias. O rei é ele próprio, Deus. Ezequias, meus irmãos, foi um rei de altos e baixos. Ele teve momentos de grande fidelidade, mas teve momentos de grandes ambições e de grande vaidade e de uma despreocupação com seus filhos e com seus descendentes depois dele. Nós somos servos imperfeitos. Nós somos como Ezequias. Nós não somos perfeitos. Às vezes a gente olha para as histórias da Bíblia e pensa que estão registrados os defeitos dos reis, os defeitos dos apóstolos, para que a gente possa olhar para eles e falar: nossa, graças eu te dou, Deus, porque eu não tenho esses defeitos. Mas a verdade é que nós temos. A verdade é que nós somos servos imperfeitos. A verdade é que nós somos egoístas como Ezequias foi, vaidosos como Ezequias foi. Às vezes nós colocamos os pés pelas mãos e achamos que deveríamos fazer coisas que a Bíblia nos proíbe, e até por falta de conhecimento nós deixamos de fazer. Deus usa sacerdotes impuros. Haviam sido colocados para casa pelo rei que antecedeu, porque o rei Ezequias tomou posse, vamos usar essa expressão, tomou posse com 25 anos de idade, começou a reinar e já começou a fazer as mudanças. E imediatamente já convocou o Judá e convidou Israel para celebrarem juntos a Páscoa. E o sacerdote estava lá na sua casa. Pensa comigo, você criança que já sabe aí do WhatsApp, não é verdade? Você acha que o sacerdote tinha WhatsApp na casa dele? Foi tempo para esse povo se organizar. Não tinha nem telefone. Para os paulistas estão meio sem telefone também, né? Não tinha nem telefone. Teve que ir atrás desse povo, e o sacerdote veio do jeito que ele veio. Mas como assim? Voltou a cultuar? Voltou a sacrificar? Sim. Agora vai ter Páscoa? Vai. Meu Deus, mas e o sacrifício pela minha purificação? Como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos atrasar tudo, mas nós vamos fazer. Deus usa homens imperfeitos, Deus usa um rei perfeito. Sabe por quê? Porque quem sustenta todas as coisas no Antigo Testamento e no Novo Testamento é Jesus. Ele é o rei perfeito, por isso ele usa reis imperfeitos. Ele é o Senhor perfeito, por isso ele usa servos imperfeitos. Ele pode usar, porque a perfeição que agrada a Deus, Ezequias jamais poderia ter. Os sacerdotes jamais poderiam ter. Eles precisavam de um sacrifício para sacrificá-los, ou para purificá-los. E quem que é esse sacrifício, meus irmãos? É Jesus. O sacrifício que estava ali representado pelo cordeiro imolado
no altar de Jerusalém, era apenas um tipo, uma figura, que lembrava-lhe sempre que o próprio Deus iria prover o Salvador. Ele usa pessoas imperfeitas, mas ele usa também a confiança inabalável na sua palavra. Ezequias confiava na lei de Deus e confiava que a lei de Deus seria suficiente para reunir o povo, porque a palavra de Deus era seu norte, era sua bússola, era a razão do seu agir. Ele buscava na palavra o que ele faria para abençoar o povo, e o povo seria abençoado de fato quando estivesse junto, até porque esse era o salmo, não é? Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Onde? Na união das 12 tribos de Israel. Salmo 133. A bênção do Senhor não está no cume dos montes, nem está na barba, nem está na unção de Arão. Todas essas coisas representam a bênção de Deus que estava onde? Quando as 12 tribos estavam juntas no colar do sumo sacerdote. Quando o óleo da unção, vindo sobre a sua cabeça, desce para a barba, para ungir as 12 tribos. Era na unidade, era na união, era tendo em vista o propósito para o qual Deus havia chamado Israel. E Ezequias entendeu, confiança inabalável na palavra, a festa certa, no lugar certo, com as pessoas certas, e o reconhecimento que o poder não vinha dele, o poder vem de Deus. Nós lemos que Deus mudou o coração do povo do sul. Nós lemos que Deus mudou o coração, transformou a tristeza em alegria, transformou o choro em júbilo, e o povo que estava lá triste, amargurado por um reino dividido e por uma nação idólatra e ímpia que estava dominando suas vidas, cantou tão alto, orou tão alto, que a sua oração rompeu os céus e chegou até a habitação de Deus. Para um povo que estava na miséria, na tristeza, sem perspectiva de vida, houve uma grande transformação. Mas por quê? Porque foi a maneira de Deus. O problema parecia não ter solução, até Deus entrar na jogada, até Deus entrar na equação. A nossa resposta, vou falar sobre a nossa resposta, porque Deus restaura o que parece não ter conserto. Mas como nós devemos responder a isso? Deus restaura o que parece não ter conserto. Mas e a nossa resposta? A nossa resposta pode ser encontrada nesse texto. Ezequias se dispôs. Os sacerdotes se purificaram. O povo respondeu o convite, aceitou o convite, alegrou-se em Deus. Olha que interessante. O mundo fala para você, fala para mim, o mundo pecaminoso, que se você for crente, você será uma pessoa triste, porque você não vai se divertir nas festas, você não vai usar os psicotrópicos divertidíssimos, a maconha, a cocaína. Você será, com perdão da expressão, careta, quadrado, uma pessoa sem graça. Você não será divertido como aquelas pessoas que estão na beira do caminho, na Cracolândia. Oh, desculpa, não essas, aquelas pessoas que estão na festa, dançando. Faz o mesmo uso das mesmas coisas. E o fim delas é exatamente aquele. O fim deles é ficar no rehab, lá no centro, para desintoxicar. E se Deus quiser, que seja mesmo o rehab, porque bem pode ser também a cova, a sepultura, a tristeza, a pobreza, a amargura, e às vezes até a loucura, que está mexendo com a cabeça. E aí, quando eles, cansados de falar, olha, não se torne crente, porque a vida do crente é chata, o crente não vive a se embriagar, o crente não vive a se drogar, o crente não ouve as músicas mais divertidas, aquelas que exaltam as mulheres, não é isso a música? Exalta as mulheres? Tipo funk. Não é isso? Aquelas que exaltam a família, aquelas que dão a estrutura para a família, aquele tipo de música que você pode ouvir na frente do seu pai e da sua mãe. É isso? E aí a pessoa vai lá e vai para o grupo de discipulado e sai feliz da vida. Vai para a casa do Cidinho achando que vai dormir cedo, o povo sai quase meia-noite. Mas esse ano nós vamos mudar, fique tranquilo. E aí, eles dizem, nossa, esses crentes, o que eles tanto conversam? Esse povo é louco. Aí depois ele vai para o futebol. Como é que termina o nosso futebol? Sem briga, sem contenda e sem cerveja.
alegria? Pergunta que o povo que vai se tem alegria ou não tem. Crente se diverte bebendo água. Sabe por que crente se diverte bebendo água? Porque a nossa alegria não está naquilo que a gente bebe, naquilo que a gente come, naquilo que a gente está. Não importa se está numa mansão, não importa se está na rua, não importa se está no deserto, não importa se está no alto da montanha. A nossa alegria é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Ele é a nossa alegria. Então até com água nós fazemos festa. Vai lá na festa de crente para ver. Tudo feliz da vida. Tudo feliz da vida. Enquanto isso, as nossas festas, sobretudo familiares, regadas ao excesso da bebida alcoólica, regadas ao uso de substâncias psicotrópicas, muitas delas terminam onde? Na delegacia de polícia, fazendo boletim de ocorrência de Lei Maria da Penha. Ou não é verdade? O pessoal que trabalha lá no fórum, no dia 1º, sabe. Eu, graças a Deus, eu trabalhei sempre. No ano passado eu trabalhei. Chega lá, pilha. Eu falo, nossa, mas não era festa no Natal? Não era festa? Não era uma festa familiar? Quando as pessoas do mundo não se cansam de tentar nos impedir de ir até Cristo, aí eles começam a falar que nós somos tudo loucos. É claro, meus irmãos, a Bíblia não proíbe o uso da bebida alcoólica. A Bíblia não proíbe beber vinho, por exemplo. O apóstolo Paulo, inclusive, incentivava Timóteo a beber vinho também, além de água, por causa de suas constantes enfermidades. Não sei bem porquê, mas o próprio Cristo havia transformado água em vinho numa festa e usado o vinho como exemplo de uma parábola para uma coisa boa, que vinho novo em odre novo, vinho velho em odre velho. A questão que a Bíblia proíbe é embriaguez. Efésios capítulo 5 diz que nós não devemos nos embriagar com vinho no qual há dissolução, mas encher-nos do Espírito Santo. Isso a Bíblia nos ensina. E nós devemos responder à altura. O que mais o povo fez? Como que o povo respondeu? Suas orações e louvores chegaram à habitação de Deus nos céus. Depois eles saíram, romperam com os ídolos. O que é ídolo, meus irmãos? Ídolo é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ídolo é tudo aquilo que, se tirar da nossa vida, a nossa vida acaba. O que acontece na sua vida? Que se tirar da sua vida acaba. É seu ídolo. Ah, pastor, é minha família. Ah, pastor, é meu trabalho. Ah, pastor, é meu carro. Ah, pastor, é minha esposa. Ah, é meu marido. Se eu perder meu marido, minha vida perde o sentido. Se eu perder meus filhos, perde o sentido. Se eu perder meus pais, minha vida perde o sentido. Então, na verdade, eles são seus ídolos. E o povo de Israel, depois de ter um encontro com Deus, ele sai quebrando tudo quanto é ídolo e fala: nada vai nos impedir de servir a Deus e de estar unido a Deus. Nada terá tanta importância na nossa vida do que a pessoa do próprio Deus. Eles romperam com aquilo que os afastava de Deus. Mas alguns zombaram, deram risada. Páscoa para quê? Você não está vendo que Deus não existe? Se Deus existisse, a gente estava tudo bem. Mas Deus não existe, não. Olha quanta luta, olha quanta aflição, olha quanta tristeza, quanta depressão. Onde estava Deus quando nós estávamos lá sendo subjugados pelos assírios? Onde estava Deus quando nós estávamos em guerra e Ele nos deixou ser derrotados? Onde estava Deus? Zombaram dele. E agora vocês vão servir, nós damos risada de vocês que estão indo lá. Nós zombamos de vocês. Onde estava o rei de Judá que não ajudou vocês? Não nos ajudou, e agora vocês vão lá cultuar Deus com eles. Olha, meus irmãos, às vezes nós vamos ter que enfrentar algumas zombarias. Mas o que nós vamos fazer? Ah, é verdade, né? Nós vamos ficar junto com os zombadores? A gente tem que ter firmeza. O povo pode dar risada de nós. O povo dá risada de crente ou não dá? Ou se dá. Justamente porque a nossa alegria é uma alegria totalmente esquisita na cabeça deles. A gente dá risada à toa, a gente sai na rua dando glória a Deus, risada e cantando. E a pessoa chega para nós e a gente fala: eu estou emocionado com tudo aquilo que Cristo fez na minha vida. Eles acham que nós somos tudo esquizofrênicos. Tá amigo imaginário. Podem dar risada, podem falar o que for.
O povo lá disse: nós vamos servir a Deus. Vocês fiquem dando risada, nós fomos. E foram. E cultuaram o Senhor. E foi de fato uma bênção. Mas orar para que Deus abençoe a nossa maneira de resolver os nossos problemas, é isso que jamais dará certo. Às vezes a gente quer que Deus resolva os nossos problemas à nossa maneira, e aí nós fracassamos. E aí nós temos que aprender com a resposta de Deus. Deus reunificou Israel, mas reunificou do jeito dele. Não reunificou do jeito que eles estavam achando que ele reunificaria. Na cabeça do israelita, até no pessoal do Novo Testamento, ele reuniria politicamente. Mas Deus vai lá e mostra: a união política não é o que me interessa. O que me interessa é a unidade espiritual do povo de Deus. A unidade no culto, a unidade no sacrifício, a unidade no propósito, que está escrito lá em Êxodo capítulo 19, a razão pela qual vocês existem. Vocês estão preocupados em ter um Estado, eu estou preocupado o tempo inteiro de ter um povo. Eu sou o rei de vocês. E eu estou voltando a ser o rei de vocês. E não se preocupe que o rei chegará em carne e osso, e vocês verão. Deus tem a resposta, meus irmãos. Deus restaura até o que parece não ter mais conserto. Ele pode. E Ele faz. Mas Ele faz do jeito dele. E você pode estar atrapalhando. Como? Com seu coração endurecido, dizendo: não, eu quero que Deus conserte do meu jeito. Eu quero ditar a Deus a forma como Ele vai fazer. E aí a gente fixa prazos para Deus. E aí a gente fixa maneiras para Deus agir. E Deus tem a maneira dele. E a maneira dele é a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Deus restaura o que parece não ter conserto. Falamos sobre um problema sem solução que no final teve uma solução. Falamos sobre a maneira de Deus que no final mostrou-se a maneira certa, a maneira da palavra, a maneira que Ele pretendeu. Mostramos como deve ser a nossa resposta, como um povo que se purificou, como um povo que orou, como um povo que louvou, ou como os zombadores, como aqueles que deram risada. Nós podemos fazer as duas coisas. Qual vai ser a nossa atitude? E a resposta de Deus a tudo isso, como Ele agiu, o que Ele estava fazendo, o que Ele estava preservando, como Ele estava reunificando. Que às vezes a pessoa só fica assim: eu só vou olhar do jeito que eu quero que Deus faça. Mas Deus faz do jeito dele, e aí? Por isso nós oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, não o meu reino, o teu reino. É assim que Jesus nos ensinou. Agora eu gostaria que você imaginasse o seu problema resolvido, a sua vida resolvida. O problema que você imagina ser sem solução. Imagine que Deus resolva o seu problema. Imagine ter a sua vida totalmente restaurada por Deus. Vale a pena fazer um esforço por isso? Vou falar igual o profeta Eliseu, lá pro rei, Naamã, ou era Amã? Naamã, o general. Se eu fosse tão fácil tomar banho, eu tinha tomado lá na Síria. Grandes rios. Até o rio Quebar, não sei se o rio Quebar fica exatamente na Síria. Grandes rios lá. E aí o servo dele fala: meu senhor, se ele tivesse te mandado fazer alguma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Ia. Faz o que é fácil, custa o quê? Está aqui do lado. Toma um banho aí 7 vezes. Se fosse difícil, você não ia tentar fazer? Às vezes você já tem tentado fazer de tantas formas e não tem dado certo. Por que não tenta agora fazer do jeito de Deus? Se sujeitando a Deus, fazendo da forma como está na palavra. Isso se aplica à sua vida de diversas formas. Se você está com um problema na sua vida conjugal, vá aprender na Bíblia como é que você resolve seus problemas. A maneira dele, Deus vai resolver. Não adianta só você ficar orando e tentar resolver do seu jeito. Está com um problema com os seus vizinhos? Vá lá na Bíblia ver como é que Deus nos ensina a tratar os nossos vizinhos. Está com um problema no seu trabalho? Vá lá na Bíblia ver o que Deus ensina a respeito de como nós devemos trabalhar. Tenta fazer do jeito dele. Você já tentou fazer de tantas maneiras e não deu certo? Agora tenta do jeito dele. Não é só: pastor, eu já orei. Não é só oração
Faça do jeito dele. Deus restaura até o que parece não ter conserto. E restaura mesmo. Amém.